Olá, hoje é 13 de junho de 2021 e faz exatamente 94 anos do ataque de Lampião e seu bando de cangaceiros à cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Mas o que foi que fez Lampião, chefe do cangaço, tido como um excelente estrategista, tanto que permaneceu tanto tempo no cangaço, ter ideia de atacar uma cidade que já tinha mais de 20 mil habitantes, né? Totalmente diferente das cidades que ele tinha atacado até então, dos assaltos que ele tinha feito até então. É sobre esse assunto que nós vamos falar numa série de vídeos que eu denominei de O Fogo de Mossoró. Então, vamos começar com esse primeiro episódio. Em 1927, Mossoró se comparava à capital natal tanto pela população como pelo desenvolvimento. Mossoró tinha uma população de 20.300 habitantes, né? E Natal, a capital, tinha uma população de 30.600 habitantes. Então, se estamos comparando a capital do estado com a cidade do interior, podemos dizer que era uma população bastante próxima. Mossoró está situada mais à esquerda do rio do mesmo nome, né, entre Natal e Fortaleza, e ao mesmo tempo entre o mar e o sertão, ligada ao litoral por estrada de ferro que se estendia até o povoado de São Sebastião, atualmente chamado de Governador de Cerrosado, na direção oeste, percorrendo 42 quilômetros. Estrada de rodagem partindo de Mossoró em diversas localidades, né, indo uma delas até os confins da Paraíba. O comércio era bastante movimentado, possuía o maior parque salineiro do país, 3 firmas descaroçando e prensando algodão, e havia também o Porto de Areia Branca, por onde eram exportados todos esses produtos. Sua influência comercial se estendia não só aqui a oeste de Potiguar, mas parte da Paraíba e parte do Ceará também se abastiam a partir aqui de Mossoró. A energia elétrica alimentava já várias indústrias nascentes. Havia repartições públicas, federais, estaduais, havendo até uma agência do Banco do Brasil, que era o único estabelecimento de crédito da região. Circulavam 3 jornais, o Correio do Povo, o Nordeste e o Moçoroense. Por sinal, o terceiro jornal mais antigo da América do Sul, ainda em circulação. Possuía 2 estabelecimentos de ensino secundário, que eram a Escola Normal e Escola do Comércio, e para ela vinham gente que todos esses interiores vizinhos, inclusive desses estados já mencionados, vinham também estudar nesses internatos que tinha nessas 2 escolas secundárias aqui. 2 colégios com internato, que era o Diocesano Santa Luzia para rapazes, e tinha o Sagrado Coração de Maria para as moças. E por tudo isso aí, Mossoró era conhecido como a capital do oeste de Potiguar. Bom, toda essa história teve início quando, em dezembro de 1926, o senhor Joaquim Felício de Moura, que era sócio da firma Monte Primo, de Mossoró, em viagem de negócio, encontrou-se na cidade de Misericórdia, da Paraíba, com o negociante e fazendeiro Antônio Pereira de Lima, que, em conversa, falou do plano de Jararaca, Sabino, Macilão e Lampião de assaltarem Mossoró. Eles pretendiam fazer isso com a ajuda de 400 homens. Disse, no entanto, que achava impossível que eles reunissem tantos bandidos para esse ataque, mas alertou para a prática que os cangaceiros tinham de mandarem espiões disfarçados de feirantes, mendigos e até de cantador de viola, né, aos lugares que pretendia assaltar. Pediu que levasse ao fato ao prefeito Rodolfo Fernandes e assim ele fez. E a partir desse momento os boatos se sucederam. Mas a confirmação desse plano veio à tona em abril de 1927, quando Agemiro Liberato era da cidade de Pombal e era compadre de Rodolfo Fernandes, escreveu para Rodolfo, né, contando aí da pretensão dos cangaceiros. Era boato que
circulava lá em Pombal, que esses cangaceiros estavam se preparando para atacar aqui a cidade de Mossoró. Mossoró, na época, era comandado pelo prefeito Rodolfo Fernandes. Rodolfo Fernandes nasceu em Porto Alegre, a 24 de maio de 1872, e começou sua vida de trabalho muito cedo, sendo ainda adolescente, quando se iniciou no comércio na cidade de Pau dos Ferros, emigrando depois para a Amazônia durante o primeiro ciclo da borracha, como tantos outros nordestinos, né? Regressou ao Rio Grande do Norte e 2 anos depois, indo morar na cidade de Macau, trabalhando na indústria salineira para a Companhia Comércio, onde construiu salinas e implantou diversas modernidades. Atraído pelo desenvolvimento de Mossoró, veio aqui se estabelecer, casando-se em 1900 com Isaura Fernandes Pessoa, com quem teve 4 filhos: José, Julieta, Paulo e Raul. Já em Mossoró trabalhou para a grande firma Tertuliano Fernandes e Companhia, também construindo salinas e substituindo o tradicional catavento para puxar água por motor a óleo, o que permitia maior aproveitamento das marés. Em 1918, estabeleceu-se por conta própria na indústria salineira. Elegeu-se prefeito de Mossoró em 1926. Teve sua memória perpetuada do coração dos moçoroenses por sua atitude decisiva em defesa de Mossoró. De todos os seus feitos, talvez o que tenha lhe dado maior projeção tenha sido a maneira como o mesmo enfrentou a horda de cangaceiros chefiada por Lampião, que na tarde de 13 de junho de 1927 invadiram Mossoró. Pretendiam, os facínoras, extorquir uma vultosa quantia para não atacar a cidade. O coronel Rodolfo Fernandes reagiu negativamente e comandou a defesa da cidade como um grande general, mandando, inclusive, que qualquer pessoa que não fosse participar ativamente da defesa saísse da cidade. Era uma medida de precaução, né? Essa medida certamente evitou muitas mortes desnecessárias. Era um homem de arrojadas iniciativas de caráter urbanístico. Em sua administração, iniciou o calçamento de algumas ruas da Praça 6 de Janeiro, que posteriormente recebeu seu nome. Construiu também o primeiro jardim público de Mossoró. Um fato curioso é que quando foi iniciado o calçamento em Mossoró, muitos habitantes ficaram insatisfeitos, achando que com o chão coberto de pedra, a temperatura da cidade, que já era em alguns momentos quase que insuportável, iria aumentar. Foi mais uma luta do prefeito para mudar a opinião dessas pessoas na luta pelo progresso da cidade. O coronel Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins foi um lutador, um sertanejo simples, mas de visão voltada para o futuro. Soube, como poucos, amar Mossoró. Conseguiu realizar uma obra verdadeiramente notável dentro dos estreitos limites das finanças do município, como depois Vantan Rosado em seu livro Mossoró. Mas não chegou a terminar o seu mandato. A 16 de setembro de 1927, com a sua saúde abalada, requereu licença para o tratamento médico no Rio de Janeiro, onde faleceu em 11 de outubro do mesmo ano. E Mossoró chorou a sua morte, né? E várias homenagens foram prestadas em sua memória, tendo inclusive criado em 1963 o município de Rodolfo Fernando, desmembrando de Porto Alegre. Afinal, o que era o cangaço, né? Cangaço foi o nome dado ao movimento armado de nômades nordestinos que teve seu auge entre o final do século XIX e até quase meados do século XX. O cangaço ficou marcado pela intensidade de crimes violentos e cruéis no Nordeste do Brasil, movidos principalmente pela vingança, revolta e disputa de terras. Formado por sertanejos, jagunços, empregados de latifúndios, capangas e pistoleiros, os grupos de cangaço espalharam terror e medo por onde passaram.
Os cangaceiros, nome atribuído aos membros desses grupos, eram considerados os bandidos mais perigosos do sertão nordestino. A figura do cangaceiro era caracterizada como a de um homem do sertão que usava roupa de couro com diversos ornamentos, um chapéu de abas largas, punhais e arma de fogo pendurado na cintura. Aliás, originalmente o termo cangaço surgiu a partir da palavra canga, nome dado a uma peça de madeira utilizada dos animais para transportar o tecido, né? Assim sendo, a palavra cangaço faz alusão à canga, devido à grande quantidade de objetos e armas que esses bandidos andarilhos carregavam. Durante os primeiros anos da República Oligárquica, o poder do cangaço no Nordeste do Brasil era imenso. A crueldade durante o ataque despertava o medo da polícia estadual, que necessitava de reforço da polícia militar, na tentativa de impedir os cangaceiros. Devido à bravura e audácia desses bandidos, muitas vezes eram vistos como heróis entre a população das pequenas cidades e vilas de sertão, que enfrentavam descadas autoridades e viviam em extrema pobreza, né? Os cangaceiros viviam na região da Caatinga, sendo exímio conhecedor desse tipo de vegetação, o que facilitava sua fuga das autoridades que estavam sempre perseguindo esses bandidos. Os homens do cangaço atuavam nas cidades dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. No entanto, o Rio Grande do Norte foi um dos estados que foi menos perturbado aí por esse movimento de cangaço. Isso se compararmos aí com a Bahia, com a Paraíba, e aqui eu estou excluindo o Ceará, porque o Ceará nunca se envolveu com esse movimento de cangaço. Tinha sempre aquela história, porque todos eles respeitavam muito o padre Cícero, e pelo respeito que ele tinha ao padre Cícero, eles não provocavam nenhum assalto, nenhum ataque às cidades lá do Ceará. Em contrapartida, o governador também dizia, olha, já que eles não fazem nenhuma bagunça no meu estado, eu não vou perseguir cangaceiro nenhum, né? E houve por certo tempo aí esse acordo não firmado entre cangaceiros e governador do Ceará, mas com o Rio Grande do Norte foi diferente. E Mossoró, a segunda cidade do estado, foi atacada aí por um grupo grande de cangaceiro. Bom, nesse primeiro episódio a gente fica por aqui, lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, né, para poder receber esses vídeos que estamos editando regularmente, e não esqueça no final dar seu like. E se você quiser deixar alguma crítica, se você quer deixar algum comentário, alguma sugestão para novos programas, use meu e-mail gemaia1@gmail.com e fique à vontade para deixar a sua sugestão. Então até o próximo episódio, se Deus assim permitir.